Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Hoje nossos músicos não vieram, então nós vamos cantar a música do Padre Germano usando a tecnologia. Cris, por favor. Vamos lá, descer. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Bom, meus irmãos, vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo, e o espírito é a Joana de Ângeles. E o título é Meditação. Reserva-te alguns minutos para a meditação, antes de tomar atitude de assumir compromisso. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te a ti, cabe a você solucioná-los. Transferir responsabilidade para os outros é fugir ao seu dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpe os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e mais difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam na tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos, mas ricos de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agir, para que, arrependido, não venhas a meditar só depois. Então, meus irmãos, a mensagem é tão real para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, né? As nossas experiências diárias, aliás.
Então, que a gente possa, né, levar essa mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. Né? Se eu posso fazer agora, por que eu vou deixar para depois? E às vezes, se eu posso ligar para aquela pessoa agora, se eu posso dar um abraço agora, por que depois? Será que vai dar tempo? Então, meus irmãos, é uma mensagem que é bem profunda, é curtinha, mas ela é bem profunda se a gente refletir sobre o que foi trazido agora. Então, meus irmãos, vamos agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e em primeiro lugar, a nossa gratidão. Gratidão a Deus por mais um dia que o Pai nos concedeu, por mais um dia que sobrevivemos diante da alegria ou do caos, da felicidade ou da angústia, da tristeza. Mas, de qualquer forma, o Pai abriu essas portas para nos receber. Se estamos felizes, vamos compartilhar essa nossa alegria, esse nosso momento de felicidade, dividindo essas boas vibrações com aqueles que precisam. Se estamos tristes, chegamos no lugar certo. Essa grande escola, esse grande pronto-socorro para nos fortalecer na alma. Obrigado, Pai, por essa casa existir há tanto tempo e por ela acolher a todos nós, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, o médico dos médicos, que cuida de todos nós. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecer também ao nosso mentor espiritual, Padre Germano, pela dedicação, pelo amor, pelo empenho incansável no bem, no amor e na caridade, nas atividades da casa, nos trabalhadores, nos assistidos, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Germano. E junto de ti, Germano querido, essa legião de trabalhadores de Deus, que trabalham muito, e muito mesmo, nós não temos a noção do quão eles trabalham. Muito obrigado, meus irmãos. Aproveitando a presença de vocês, esse amor, essa dedicação, pedimos que estejam junto do nosso irmão Cristiano, que fará uso da palavra, para que ele possa ser inspirado, para que ele possa ser intuído, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquela mensagem que precisamos colocar no nosso coração para nos fortalecer na nossa luta diária. E assim, Pai amado, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião, e o nosso irmão Cristiano com a palavra. Obrigado, João. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Hoje o nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 4. Vamos falar um ponto dele, né, que nos fala o título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo ele fala sobre a ressurreição e a reencarnação. Nós falaremos de maneira sucinta, né, visto que o capítulo é grande e nós temos diversas outras obras que nos comprovam sobre a reencarnação. Mas hoje vamos pegar as primeiras páginas iniciais desse capítulo. Comecemos. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te isso revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 16 e Marcos 8, de 27 a 30. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias,
e outros que o dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-los. Após a transfiguração, vou relembrar a transfiguração, hoje precisaria rever essa passagem, ela é muito, muito interessante, e é nada como muito importante a gente reforçar as palavras de Cristo, né, e o nosso conhecimento. Porque o Espiritismo está aí para isso, né, para descortinar aquilo que a gente veio ouvindo ao longo dos anos, ao longo das reencarnações. Então o Espiritismo ele veio para cada vez mais desmistificar, descortinar algumas equivocadas interpretações. Então estavam a caminho do Monte Tabor. Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Essa transfiguração é uma mudança. E como aconteceu essa transfiguração de Jesus, não sendo o efeito mediúnico, mas sendo o efeito anímico, ou seja, o próprio Espírito de Jesus que realizou essa mudança, essa transfiguração. Essa transfiguração do Cristo, ela nos diz que o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como as luzes. Então imaginamos o nosso momento, com a nossa convivência com Jesus, com suas doces palavras, seus doces ensinamentos, seus exemplos, a gente tem a oportunidade de ter essa imagem do Cristo. O seu rosto brilhante como o sol, as suas vestes brilhantes como a luz. Como seria a nossa reação diante de um fato tão interessante diante do Cristo? Porque Jesus ali com suas palavras, o Filho do Homem, o Filho de Deus, de extrema importância, imaginando-se nesse efeito espetacular presente dentro de nós. E numa síntese, a gente pode imaginar que não em todas as nossas orações a gente possa ter essa luz conosco, né? Porque nas atribulações do dia a dia a gente acaba se perdendo. Mas imaginemos em cada oração que a gente tenha com o alto, a gente possa se sentir como Cristo e sentir essa luz, essa força, que a gente possa ter uma ligação maior com o alto. E nesse momento, Jesus ele nos confirma a sua extrema ligação com o Pai, mediante, né, aliás, a presença dos três seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Então, como é importante a gente ter essa ligação com o Pai? Porque Jesus Cristo não precisava fazer isso para mostrar mais o quê? E a gente tem uma imagem tão perfeita do Cristo como o sol, como a luz, isso representa tão mais como ele é para cada um de nós. Brilhante como o sol, sua roupa branca como a neve. E nesse momento apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Né? O Moisés, que lá no Antigo Testamento, né, recebeu a mensagem de que a gente não deveria se comunicar com os mortos. Mas ao longo da história dos ensinamentos e do descortinamento do Espiritismo, por que não conversar com os mortos? Porque desde a antiguidade, desde os tempos bem remotos, as pessoas ainda hoje utilizam a comunicação com os espíritos a seu bel prazer, a sua boa vontade. A gente sempre escuta que numa casa espírita séria, que segue os parâmetros da Federação Espírita Brasileira, que temos trabalhadores e frequentadores sérios, estudiosos, inteligentes, sabem que a comunicação ocorre de lá para cá. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim, Giovan, eu preciso de um emprego, chama a Padre Germano aí para ele me ajudar, o que é que tem que fazer? Não é preciso, eu vou falar assim, distribuir currículo. Né? Mas, infelizmente, muitas pessoas, e a gente tenta entender, né? Tenta entender, momento de desespero, de tristeza, procura-se qualquer mensagem. E nós temos outras denominações que exercem isso. Né? Então, o que era proibido lá atrás, a comunicabilidade com os mortos, era exatamente isso, para buscar uma comunicação a seu bel prazer, a sua boa vontade, a qual os principados, os reis, né, as autoridades da época, para dar um passo, eles precisavam de ajuda de quem? Dos magos, das sacerdotisas, das pitonesas, né, das bruxas daquele momento, daquela época, como cada uma era determinada conforme o seu segmento. Então, para isso, era proibido até hoje. Era proibido naquela época e hoje o Espiritismo nos esclarece que não devemos seguir isso. Se a gente quer oportunidade, quer ouvir uma palavra amiga, a gente tem que fazer a nossa oração, limpar nossos pensamentos, limpar o nosso coração, perdoar o que a gente precisa perdoar, se desculpar. Né? É um desafio tremendo para nós, mas
mas nós somos aprendizes, nós estamos aprendizes, nós estamos caminhando para o caminho da luz e a gente precisa silenciar os nossos pensamentos para a gente poder ter o nosso pensamento no alto, a nossa oração, para a gente conseguir aquela resposta. Só que a resposta que a gente tanto quer não é de imediato. Então a gente precisa ter paciência. Antes, por quê? A gente se arriscar e pedir uma orientação de que o espírito nem seja mal, né? Aquele comunicante nem seja mal, que seja perverso, mas por inocência, por equívoco, por zombaria, acaba utilizando-se da sua fé, da sua tristeza, da sua fragilidade ali. Então, com o aparecimento de Moisés, ele nos diz como que isso era proibido, né? E sempre a gente escuta isso no Espiritismo. Se é proibido e não existia, então por que foi proibido? Porque você não proíbe algo que não existe, né? Você não vai proibir algo que não existe. Então apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti e outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Bem, essa foi a transfiguração de Jesus. E o momento do aparecimento de Moisés e Elias, para confirmar, né, conosco o momento da materialização do Espírito. Moisés, que já havia desencarnado há tantos e tantos tempos, como houve essa materialização físico, o toque, tanto que o discípulo falou: vamos montar tenda para você. Porque se fosse só um espírito, não precisaria de tenda. Mas era tão real a carne, o osso daquele espírito ali, que ele perguntou se precisaria fazer uma tenda. Seus discípulos então o interrogaram desta forma a Jesus: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve, como quiseram, né? É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está em Mateus capítulo 17. Né? Elias, aquele que há de vir. E houve a reencarnação através de João Batista, né? Que foi o antecessor de Jesus para anunciar a boa nova, para anunciar a vinda do Filho do Homem, aquele que teve a humildade de batizar Jesus, né? Quando, na verdade, quando ele disse a Jesus: eu que deveria ser batizado por vós. Mas Jesus Cristo, em sua humildade, em sua benevolência, e de mostrar a João Batista, que era o seu primo, né, na terra, eu falei assim: não, eu devo ser batizado por ti. Porque João Batista já vinha anunciando a chegada do homem, já vinha anunciando os acontecimentos que iriam por vir. Já vinham alertando os homens da necessidade de mudança, da mudança de comportamento, na mudança de atitude, de serem benevolentes uns com os outros. No ponto, ele nos diz, do capítulo 4, a diferença entre a ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque tinham apenas vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Né? Os judeus já acreditavam na ressurreição, mas de qual maneira? Né? Apenas pela fé. É possível ter essa ressurreição do homem após sua morte. Mas de qual maneira? E hoje a gente sabe que a biologia isso não é possível. Né? Nós temos uma situação de já
o falecimento, não é possível aquele corpo tomar vida novamente, biologicamente falando, né? Para nós, entre os homens, mas para Deus a gente sabe que nada é impossível, né? Mas assim, era uma crença já que os judeus acreditavam no que era essa reencarnação, essa ressurreição. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente possível. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Nem a Lázaro, para quem se lembra da história, que ele, após dias que já havia morto e já estava dentro da... Qual o nome do local? Que era... Não era túmulo, perdi, esqueci o nome. No sepulcro, né? Tinha aquela pedra pesada que teria que ter um número de homens para poder puxar aquela pedra. Ele já estava ali há dias. E Jesus foi até ele. E Jesus foi do único homem da história que o Jesus colocou. Saia daí. E ele mesmo, após dias que havia desencarnado, saiu. Isso sim seria o termo ressurreição. O que não se aplica a Elias, porque Elias era o profeta, aquele que há de vir. E que acreditamos em que Elias que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Se, portanto, a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Uma outra passagem que fala é sobre o Nicodemos, né, que era um dos doutores da lei, era uma das figuras bem mais respeitadas naquela época do judaísmo, era um dos homens mais importantes das sinagogas, era um homem de muito respeito. E, dentre esse momento, ele reconhecera que Jesus realmente falava a verdade. Né? Quando Jesus era perseguido pelos judeus, de que ele blasfemava, quando ele falava que era o filho do homem, quando ele blasfemava que teria de ser deixado de lado muitos bens materiais para seguir a Deus, que Jesus esclarecia que para eu conseguir o reino dos céus, eu não precisaria juntar as riquezas materiais, a prata, o ouro, escravizados. Ele precisaria ser mais nobre, mais humilde. Enquanto os judeus, nos seus templos, escolhiam quem podia entrar para poder ouvir as palavras, os ensinamentos, Jesus acolhia todos, sem distinção. Independente da classe social, independente da cor da pele, independente da sua condição ali. Né? Digamos assim, na condição de mais imperfeito e de menos imperfeito, Jesus abraçava todos, enquanto o judaísmo os separava. Né? Ai daquele pobre humilde que poderia sentar na primeira fileira do banco, onde estavam os fariseus, né, com seus lenços enormes, com sua prataria, com seu ouro, com seus anéis, porque para eles a materialidade, a riqueza, isso sim o aproximava de Deus. E Jesus veio isso para descortinar isso para eles. Então Jesus foi muito perseguido pelos judeus e criticado exatamente por isso também, né? Pela sua humildade, por acolher aqueles que não tinham como conseguir. E entre eles, o Nicodemos, mas que esse foi um dos únicos que procurou o Mestre Jesus. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade te digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo.
O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso se fazer? E Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? Está em João capítulo 3, de 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos. Notadamente, nas acima reproduzidas, se errônea fosse essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito, se preciso, nasças de novo. Então são palavras de Jesus com toda a sua autoridade. É preciso que a gente nasça novamente. E esse nascimento, novamente, vem através da reencarnação. Mas, no outro ponto, a gente sempre espera a vida, o nosso espírito é eterno. Mas, na próxima reencarnação, eu dou um jeito. Não nessa. Né? Eu tenho tantas reencarnações, né? Só Deus sabe quando a gente vai chegar próximo à perfeição de Jesus. Mas eu pego nesse ponto, a gente precisa esperar uma outra reencarnação para que a gente possa nascer de novo internamente. A palavra, né, o que a gente sempre diz, reforma íntima, a nossa mudança. E, meus irmãos, eu sempre falo assim, é desafiador, tá? Eu estou aqui em cima, na altura, mas não que você não, misericórdia. No degrau acima, né? Materialmente falando, fisicamente falando, mas é desafiador para todos nós. Então, a gente precisa fazer a nossa mudança por mais difícil que seja. Porque a gente vê assim, a gente já viveu muito tempo, né? A gente, quando passa dos 30 mais, quando eu era jovem, eu fazia isso. Aí a gente vê uma pessoa mais jovem, eu estou jovem ainda, posso fazer isso. Mas a gente não sabe o tempo nosso, né? Quando a gente vai desencarnar, de hoje para amanhã, semana que vem. Então, a oportunidade que a gente tem de se melhorar nessa vida, a gente vai partir para a próxima. Quanto tempo a gente pode passar no umbral para a gente se lembrar, se conscientizar, para que a gente possa enxergar com os olhos da alma os nossos benfeitores lá para nos acolher? Né? Porque a gente faz a oração para quem desencarna, né? O nosso amigo André Luiz, mais amigo do Chico do que meu, nosso amigo André Luiz, né? Ele, como médico instruído, ele ajudava as pessoas de forma indireta, nos seus equívocos como ser humano, como todos nós. Ele passou só 8 anos no umbral, só 8 anos. Mas o que são 8 anos frente ao que eu tenho passado hoje? A gente pode passar 8 anos, bem, o tempo é uma coisa muito relativa, né? O nosso tempo aqui é diferente do de lá. Então, se a gente vive a eternidade, nosso espírito eterno, o quanto é a eternidade? O quanto é o tempo de 8 anos? Então, no mesmo, com seus equívocos, ele passou 8 anos para poder... E não é assim que eu vejo, tá? Isso é uma opinião minha, algo que eu penso sobre mim. Quando a gente desencarna, a gente sempre é amparado pelos nossos amigos, nossos benfeitores. Nossos espíritos de luz estão lá, naquele local, onde a gente vai ser levado de acordo com os nossos pensamentos, as nossas atitudes de hoje. Né? Como muitos conhecem, o céu e o inferno. Para a gente espírita não existe o céu ou o inferno. A gente é levado para aquele espaço que não é físico, o local físico, como uma sala, não. É um local onde os nossos pensamentos vão nos levar. As nossas atitudes vão nos levar. E lá, em todos os cantos, em todo canto, tem a presença de Deus. Tem a presença dos nossos irmãos benfeitores. Eles estão lá. Eles estão cá. Mas a gente coloca quando a gente está no momento hoje, agora, no momento difícil, que a gente não vê solução, a gente não consegue enxergar, que a gente só consegue sentir raiva, que a gente só consegue chorar, que a gente só consegue vibrar cólera, ódio, a gente não enxerga o nosso irmão benfeitor.
E assim é lá naquele estado. Quando a gente desencarna, que a gente vai levado para aquele local, a gente tem tanta amargura, tanto medo, a gente não aceita o desencarne, a gente não aceita o perdão, a gente não aceita o amor, que a gente não consegue enxergar os espíritos benfeitores. Então eu pergunto a vocês, em quanto tempo eu vou enxergar meu espírito benfeitor quando eu estiver do outro lado? Serão 8 anos? 5 anos? 100 anos? Né? Há quem diga nos nossos estudos, nas nossas mensagens, que tem espíritos há séculos presos naquele local. Eles foram abandonados? Não. Os espíritos benfeitores estão lá, à frente dele. Só que o espírito é tão rancoroso, tão raivoso, tão culposo, que ainda deseja vingança, que não consegue enxergar. E quando a gente tem um pouco de benevolência em poder enxergar e a vontade de perdoar e de mudar, a gente vai conseguir enxergar a luz para que a gente possa ser levado pelos irmãos benfeitores. E a gente fazer a nossa programação, reprogramação, para que a gente possa reencarnar e passar de novo pela escola, né? Porque a gente só faz a prova se a gente estiver na escola. A gente só passa na prova se a gente estudar. E a gente tem essas provas todos os dias, né? Como a gente pode se melhorar, como a gente pode se colocar. Na semana passada, a Edna me lembrou do trânsito, que ela veio e lembrou, eu lembrei de você da música Quanta Luz, porque eu fui fechado e cantei Quanta Luz. Falei, Edna, eu tenho que mudar isso, eu tenho que falar para mim Jesus, porque é mais rápido. Antes de eu proferir uma palavra que Jesus. Colar o adesivo bem em frente assim para a gente, né? Na porta de casa, a gente bate de frente com aquele vizinho. Antes de abrir a porta, já vai ler Jesus. Então, assim, a gente pensar nas nossas atitudes antes da gente poder se entregar à raiva, né? São desafios tremendos. A gente vê, é algo que a gente tenta me colocar. Não sei se vocês conseguem, mas a rede social me tira muita paciência. A rede social me tira muito a paz. Então, eu vou deixando de seguir muita gente, vou deixando de seguir muitas publicações, né? Ainda mais esse ano, né, gente? Ano de política, misericórdia. A gente não pode brigar com um amigo ou com a família por causa de político, não, porque eles não merecem, não. Eles merecem, sim, a nossa oração, a nossa misericórdia, não, a misericórdia de Deus. Mas a gente não se deve entrar em discussões por causa disso. Né? Então, a gente precisa se lembrar. Porque muitas das coisas a gente fica doente da alma, fica doente do corpo, e a gente leva essas mazelas para a alma também, devido a aborrecimentos. Né? A gente fala, tem uma dor no estômago, tem uma dor no peito, tem uma dor de cabeça, que são preocupações que a gente tem, e a gente acaba impregnando isso no nosso órgão, no nosso corpo humano, e a gente fica adoentado por essas questões. Então a gente tem que trabalhar a cada dia e poder sentir harmonizado. Por mais dificultoso que seja, por mais desafiador que seja, a gente tem que lembrar de Jesus. É desafiador, é um momento que é muito difícil, principalmente quando a gente está no momento de raiva, mas que a gente precisa lembrar disso. As palavras de Jesus, não te admires que eu te haja dito, ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, forem interpretados no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Ou seja, né, ao longo dos anos, de acordo com a tradução, muitos estudiosos que fizeram essa tradução, e hoje a gente vê que algumas palavras têm um sentido próximo, mas que acabam mudando o sentido original da palavra. Ou seja, tinha água e do Espírito, e quando uma outra tradução colocou do Santo Espírito, que já muda. Então, aí a gente pensa, isso foi para beneficiar quem? Qual instituição? Beneficiar qual autoridade? Então, a gente precisa ter essa noção, porque muitas das coisas foram mudadas por benefício próprio daquela instituição. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários
aqui os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido das palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar. E que apareça um elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo, como quer que seja. Essa passagem consagra um princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade da existência. Então, meus irmãos, se no mesmo momento que o espírito fosse criado o corpo, fosse criado o espírito, por que a gente teria tantos irmãos que sofrem, que não chega nem a nascer, né? É chamado natimorto, né? Sair do ventre da mãe sem vida? Por que a gente teria, se no mesmo momento que o corpo tivesse o espírito criado naquele momento, por que a gente tem tantas dificuldades? Uns com uma deficiência física, outros com a deficiência visual, auditiva, outros já nascem com uma moléstia grave, raríssima, que ainda nem tem medicamento para isso, tem tratamento. Então, onde estaria a justiça de Deus para com esses irmãos? Ora, se o espírito é novo, assim como o corpo, por que ele está expiando? Por que ele tem que passar por aquela provação? Então, por isso nós, espíritos, acreditamos na reencarnação, que nós temos uma nova oportunidade e passar por muitas dificuldades para que a gente possa aprender a ser resignado, a ser resiliente, a ser confiante, a acreditar mais em Deus, a sermos humildes. Né? Os nossos irmãos evangélicos de outras denominações, nós também somos evangélicos porque nós estudamos o Evangelho de Jesus. Né? Então a gente não pode separar A e B. Nós somos evangélicos, somos cristãos. Então muitos irmãos falam assim, ajoelhar no joelho, vamos ajoelhar. Isso é ser humilde para reconhecer. Mas nós temos na palavra que a gente não precisa exatamente ajoelhar e ficar, como era muito antigamente, né? A gente não precisa, em nenhum momento Jesus falou que a gente precisa se sacrificar, como muitos religiosos atrás, e até hoje ainda acredito que existem, que se maltratavam, né? Dando chicotadas porque pecou. Acredito que até hoje tenha pessoas que façam esse tipo de sacrifício, esse tipo de ensinamento que eles querem. Mas é o momento dele, ele está certo, está errado? É o momento que a pessoa tem, a evolução que ela tem. Assim como eu estou ainda aprendendo, tenho os meus equívocos, é um bom momento. A gente não acredita em mudança de um dia para o outro. A gente vai ter a mudança da chave, é virada. Mas não espere que a gente hoje está estudando o Espiritismo, que amanhã eu vou virar um João Batista, vou virar um santo. Dar chicotada é mole, difícil é mudar moralmente. Né? Pois é. Dar chicotada do corpo, né? O corpo, a gente sabe, o corpo vai se desfazer.
Ou vai ser consumido pelo fogo, ou vai ser consumido pelos insetos. Mas assim, passou. Mas e a alma, que a gente sabe que é eterna? Se a gente não mudar internamente, a nossa consciência... Onde a gente traz os ensinamentos de Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente não mudar a nossa consciência, a gente não reconhecer os princípios de Deus, o nosso espírito é eterno. E a gente vai reencarnar. Nós acreditamos que a gente vai reencarnar. Como a gente vai mudar? Se hoje eu estou com muitos vícios, estou com muitos defeitos, e eu não tentar mudar um pouco, e eu desencarne amanhã, não acredito que na outra... Lógico, lá no meu velório, vai, é um filho maravilhoso, lindo, não bati em ninguém. Meu, que eu odeio brigar, eu nunca fui de brigar na rua. Não brigava com ninguém, foi pra glória. Né, eu vou pra glória um dia. Mas antes de ir pra glória, eu vou passar um perrengue. Né? Eu acho curioso que a Miranda, né, da Rádio Rio de Janeiro, fala, antes de ir pra glória, eu vou sofrer bastante. Né? Porque a gente precisa aprender. A gente está no mundo de provas e expiações, a gente está no planeta Terra, a gente está na cidade do Rio de Janeiro, onde, infelizmente, tem muita violência, tem muita corrupção, tem muita ladroagem, e a gente precisa... A gente não é merecedor de estar num local desse? Não, muito pelo contrário. A gente tem que agradecer a Deus para a gente poder enxergar aquilo que a gente não se deve fazer. É algo que a gente tem que aprender, né? E a gente tem que colocar quem? Os nossos filhos, os nossos familiares, fazer, opa, não faz isso, preste atenção nisso. Então, assim, é uma escola que a gente tem. Uma vez eu ouvi de um colega que falou assim, a gente só aprende, com o professor, né, na época, a gente só aprende quando a gente erra. Aí um outro aluno, muito encrenqueiro, falava assim, é melhor aprender com o erro dos outros. Né? Bem, se você não tiver que passar por aquela prova, você não vai ter que aprender. Não, eu não fiz aquilo, então não foi que aprender. Né? Ou seja, a gente não precisa ser preso e ir para a cadeia para saber que lá é ruim. Basta a gente ouvir, assistir o noticiário, abrir o jornal, ou infelizmente ter conhecido alguém que passou por... esqueceu, vamos falar mais leve. Não pagou a pensão. Bom, foi preso. Aí pergunta ele, como é que é lá? Ou seja, se a gente não tem que pagar essa prova, a gente não precisa sofrer por aquilo. Mas se a gente puder evitar, a gente tente evitar isso. Se um princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, pode-se a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Essa afirmação veio de Jesus. Né? São palavras de Jesus, de que João Batista era o Elias, aquele que há de vir. Então Jesus confirmou que aquele espírito, João Batista, era o Elias. Dúvidas? Se Jesus falou, dúvidas? Se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Não, Jesus explicando nessa parte. Se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aquele que do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Em Isaías 26, 19. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual,
essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelece, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Para finalizar, vou pegar um pedacinho do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, na instrução dos Espíritos que nos ajudam. Como a gente pode, além do contexto, mas alguns dos itens que a gente possa fazer para que a gente possa mudar internamente a nossa prática, o nosso exercício diário, diário, né? Que a gente possa fazer para a gente mudar. Nas instruções dos Espíritos, a gente exercitar a nossa paciência. Quando a gente pede a Deus, Deus me dê paciência, 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 aí toma-lhe prova, toma exercício de paciência. Né? Bem, hoje eu não taquei pedra em ninguém, então eu tive exercício minha paciência. Mas meu pensamento, meu coração, meu batimento cardíaco, minha raiva, será que eu consegui segurar isso? Então a gente precisa... Vamos pedir a Deus serenidade, equilíbrio? Né? A gente muda a palavra. Meu Deus, me dá equilíbrio, me dá serenidade. Tape meus ouvidos para que eu não ouça aquelas palavras que mexem comigo. Feche meus olhos para que eu não possa observar aquilo que possa me prejudicar. Então, nas instruções dos Espíritos, a paciência, a afabilidade e a doçura, né, de sermos gentis uns com os outros, de sermos caridosos uns com os outros. Caridosos não apenas no efeito material, lógico, o alimento nós precisamos, a roupa nós precisamos, mas caridosos em cima de pensamentos. Né? Eu sempre repito isso e falo, quando a gente vê uma atitude que não é legal não. Uma atitude que não é aos olhos de Deus, a gente como irmãos, um estado de violência, ou maltrato dos animais, ou algo do tipo, a gente não vibrar uma energia negativa para aquela pessoa, né? Tem que pagar, tem que sofrer, vai... Não. A gente tem que pedir a Deus misericórdia. Por mais que o nosso instinto ainda, no nosso aprendizado, a gente quer que a pessoa fique lá. Mas que a gente possa pedir misericórdia para ele. Então isso é uma caridade que eu posso ter. Vamos fazer uma oração, né? Mesmo que naquele momento nenhuma oração ficar sem resposta e fica perdida. Naquele momento, aquele irmão não vai sentir a oração, mas ela não fica perdida. Porque lá no céu vai ter um pontinho lá, um ponto de luz que vai ser direcionado a ele quando ele estiver no momento oportuno de poder reconhecer isso e sentir. A obediência e resignação. A obediência à vontade de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quiser, mas a gente tem que ser obediente à vontade de Deus. Não é porque eu quero isso que eu acredito que seja melhor para mim. Muitos dos caminhos são desviados porque Deus, para a gente que quer e acredita, a gente tem que confiar. Né? A gente queria tanto aquela oportunidade de trabalho e não conseguiu. Mas será que aquilo seria o melhor para mim? Eu queria tanto ter um relacionamento legal com aquela pessoa, mas será que ela seria legal para mim? Eu queria tanto morar em tal lugar, isso e isso, mas será que aquele lugar seria legal para mim? Então a gente tem que confiar com obediência, com resignação para aceitar o que a gente tem como resposta. E essa resignação é aceitar com a gente com coragem, com resiliência, né? A gente não esmorecer. A gente observa muito, agora não vou me lembrar as palavras certinhas, né? Mas assim, a gente observa o bambu. O vendaval, a ventania, o bambu enverga, nós não quebra. Então a gente pode levar isso como resignação. Né? A gente pode se envergar e chegar até o chão, mas a gente, vou estar de pé de novo. Então, meus irmãos, isso é um dos pontos, né? A afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, e que a gente possa ter o temor a Deus e acreditar mais nele, mais em Jesus. Que a gente possa acreditar nas suas promessas, que a gente possa acreditar de que é possível sim a nossa mudança. Basta que a gente faça um pouquinho a cada dia. Não é fácil, não é milagre, mas que a gente tem que se esforçar. Né? Muitas das vezes a gente fala assim, a gente precisa se calar. Mas quando a gente quer calar, quando a nossa língua é maior do que a boca. Né? Quando a gente quer calar, quando o nosso ouvido escuta A e fala B. Então, assim, como? Né? Se vocês souberem a receita, me explica depois também, que eu preciso aprender muito disso. Porque quem vos fala aqui está muito no aprendizado. Mas, graças a Deus, estou no ensinamento certo, seguindo as palavras de Jesus, como sempre segui, mas hoje sobre uma outra óptica, um outro aprendizado, outras instruções, onde me deixa claro. Né? Você quer a mudança? Então comece por você, seja você a mudança.
Meus irmãos, paremos por aqui. No próximo encontro a gente falará mais o restante desse capítulo, que fala sobre a reencarnação fortalece os laços de família e por que, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, por que a gente reencarna na família, naquele meio, que meu tio é assim, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Não tenho porém, não tenho porém não. Eu não tenho por acaso. Tenho porém, tenho porquê. Mas isso a gente deixa para outro assunto. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e que continuemos todos na paz de Jesus e seguimos forte na caminhada. Um abraço. Obrigado, Gilvan. Obrigado, Cris. Mudar não é fácil não, mas é preciso, né? Então é devagarzinho, é um esforço diário. É matar um leão por dia, mas a gente sempre fala matar o leão está do lado de fora, só que o leão está dentro da gente. Nosso maior inimigo está dentro de nós. Então, os nossos irmãos internautas, compartilhem, divulguem, assistam os outros vídeos para fortalecer vocês na fé, para fortalecer nos momentos difíceis e para que vocês possam, fortalecidos, também ser instrumento de Deus nessa corrente de amor que Jesus tanto nos ensinou. Muito obrigado.